Nesta noite eu quero te convidar para estudar um pouco mais da Palavra de Deus. E não vai ser um tema longo, mas um tema muito importante para mim e para a sua vida, porque nós consideramos uma das maiores forças do universo, que é o poder do amor. Eu me lembro que a gente cantava um hino não faz muito tempo, que o título dele era O Poder do Amor. E esse tema, o amor de Deus para conosco, é algo que me fascina. Aliás, é o tema que motiva a nossa vida cristã. Eu separei alguns textos para a gente acompanhar. Eu quero que você acompanhe aí na sua casa. Vai aparecer agora a tela. E tem o título, então, O Poder do Amor. E o primeiro texto bíblico é Isaías 49:15. Porque quando a gente fala de amor, eu não sei se vocês já prestaram atenção que a gente tem algumas datas ao longo do ano comemorativas. E aí no comércio diz que a que mais vende, uma das que mais vende, acho que é Natal e outras datas, mas o Dia das Mães é especial, né? As pessoas dizem que chega nem perto do que o comércio vende de presente para o Dia das Mães. Mas o texto bíblico que está aí junto na tela, diz que mesmo que uma mãe viesse a se esquecer do seu filho, que está ainda no ventre, o Senhor não se esquece de cada um de nós. Uma demonstração que o maior amor dito entre os homens, né, comparativamente, o amor maternal, não chega perto do amor de Deus, o amor que Deus tem por mim e por você. E a Bíblia é cheia de textos que falam dessa força maravilhosa que conduziu o Filho de Deus de se encarnar, deixar o céu para vir viver no nosso lugar. Mas, alguns anos atrás, eu vi uma história de uma mãe, porque quando a gente fala do amor da mãe, é uma coisa fantástica. E essa história me tocou, porque aqui no interior de São Paulo, saiu no jornal a história de uma mãe que ficou desesperada quando o seu filho, pequeno ainda, aqui está resumida essa história, porque o menino foi brincar perto de casa e ali tinha um prédio que começou uma construção e não terminou e tinha uma garagem que encheu d'água, era um fosso cheio de pontas de ferro, uma obra inacabada, e esse garoto saiu sozinho e quando viu estava dentro daquela piscina e morrendo afogado. E a mãe chegou ali desesperada, gritando, pedindo socorro, e não tinha a quem recorrer porque as pessoas não estavam por perto e foram chegando depois. Mas nesse tempo, essa mãe desesperada pulou dentro daquela piscina para salvar o seu filho. Mas o detalhe impactante dessa história é que essa mãe não sabia nadar. Ela não sabia nadar. E aqui a gente vê o desespero dela. E se você olhar ao fundo, está a mão do menino lá se afogando. E a mãe ali não sabia o que fazer. Ela não pensou duas vezes. Ela pulou dentro d'água, você vê ali aquelas pontas de ferro, para pegar o seu filho, para salvar o seu filho, porque ela amava o seu filho. Depois chegaram outras pessoas e conseguiram resgatá-lo, tanto o garoto quanto a mãe ali de dentro. Mas essa cena é muito marcante, né? O amor de uma mãe pelo filho, mesmo não sabendo nadar, ela não quis nem saber, ela pulou dentro daquele fosso para salvar o seu pequeno filho. E Deus diz aqui em Isaías que mesmo que uma mãe viesse a se esquecer do seu filho, Deus não esqueceria de nós. O amor de Deus é uma coisa tremenda. E eu fiquei pensando em outros textos da Bíblia que falam deste amor de Deus. Mateus capítulo 5, verso 43, nos remete uma outra história que eu quero contar aqui para vocês. Uma história real, verídica, rodou o mundo em 2014, mas aqui diz o texto que o mundo aí fora diz para a gente amar os nossos amigos e odiar os nossos inimigos. Aí Jesus, o mestre dos mestres, que veio quebrar paradigmas, ele diz, né? Vocês ouviram por aí, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos
e orem por aquele que os perseguem. É difícil ser cristão, né, irmãos? Jesus, esse capítulo, esse trecho da Bíblia, Mateus 5, do verso 43 até o 48, Jesus pede algumas coisas dos seus seguidores difíceis, mas possíveis. E uma delas é essa daí. Como que eu posso amar a quem me persegue? A lei natural, a lei que rege o nosso mundo, o ser humano, a natureza carnal, é que a gente deve amar a quem nos ama e odiar a quem nos odeia. E Jesus agora traz uma quebra aí de paradigma, dizendo, não, você tem que orar por aquelas pessoas que te perseguem. Você tem que amar os seus inimigos. E isso é muito difícil. Somente um milagre, a transformação que Deus pode fazer no meu, no seu coração. E aí tem essa história que aconteceu num país lá do Oriente Médio chamado Irã. Lá existe a pena de morte. E esse rapaz, e a pena de morte lá em praça pública, esse rapaz foi condenado à morte, porque isso aconteceu em 2014, apareceu nos noticiários do mundo inteiro, porque ele matou um amigo dele, mais ou menos da idade dele, próxima à idade dele, eles brigaram lá e ele matou. E no Irã, a pessoa condenada à morte ia ser enforcada na praça, em praça pública. E eles colocavam ali, você pode perceber que tem uma cadeira, que ele está em cima da cadeira, e o enforcamento era colocar a corda no pescoço da pessoa condenada e um familiar da pessoa que ele tirou a vida é que iria puxar essa cadeira para que essa pessoa morresse. E você pode ver ali que as autoridades colocaram ele na posição e você vai ver a cena agora de uma mulher toda vestida de preto, que no momento que ele seria enforcado, a única chance dele ser liberado dessa sentença é se os familiares da pessoa que ele assassinou gritasse no meio da multidão, eu te perdoo. E foi exatamente o que aconteceu. Essa senhora que vocês estão vendo aí, ela chegou perto desse rapaz, ele estava com um capuz, a corda no pescoço, um capuz na cabeça, e ela chegou perto dele, deu um tapa no rosto dele e gritou, eu te perdoo. E ela mesmo se propôs ali a tirar a corda do pescoço daquele rapaz. Era a mãe do menino que morreu, que esse rapaz aí matou. E a cena mais linda que tem, aqui você vê ela tirando a corda do pescoço do condenado, como sinal de perdão pelo que ele havia feito. E agora, a última cena, essas duas senhoras chorando. Você imagina quem são essas duas pessoas? A mãe que tinha perdido um filho e a mãe que acabou de ganhar um, que estava ali agradecida, chorando, porque o seu filho havia sido absolvido por aquela senhora. As duas mães abraçadas e chorando. O perdão que foi concedido. Deus também, através do ato de Jesus Cristo, tirou do meu pescoço, do seu pescoço, da humanidade inteira, a corda que o pecado colocou, que era a morte eterna certa para mim e para você. Tem dois textos que eu quero compartilhar com vocês que eu acho a coisa mais linda da Bíblia. Romanos 5, verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. É impactante como Deus ama a humanidade que Ele criou. E aqui o apóstolo Paulo captou, inspirado pelo Espírito Santo, todo o amor de Deus por nós. Nós somos pecadores, condenados à morte eterna. E Deus nos amou ainda nessa condição, quando a gente ainda estava errado. E o amor dele nos alcançou. E o texto agora de Romanos que eu quero ler com vocês, eu acho ele impressionante. Romanos 2, verso 4. Muito lindo esse texto, irmãos. Porque ele resume muitas das coisas pelas quais a gente realiza o trabalho na igreja, o envolvimento com as coisas de Deus. Olha que texto maravilhoso. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância,
longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Eu acho esse um dos textos mais lindos da Bíblia, irmãos. Se você parar e analisar a profundidade dele, tem lá em 1 João 5, verso 8, um texto que eu decorei quando eu era criança cantando. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vocês lembram disso? 1 João, capítulo 4, verso 8. E aqui, esse texto de Romanos diz que Deus é bondoso, rico em bondade, rico em tolerância, rico em longanimidade, rico no amor que Ele tem por nós. E este amor é tão grande, que nos faz nos arrepender dos nossos pecados. Ali em 1 João também tem outro texto que eu acho fantástico, que fala sobre o amor de Deus, que fala que o amor lança fora o medo. Na verdade, quando a gente entende o quanto que Deus nos ama, isso faz a gente ficar com vergonha. Por isso que o apóstolo Paulo usou essa expressão em 2 Coríntios 5,14, porque ele dizia, o amor de Cristo nos constrange. Você sabe o que é um constrangimento? A gente fica envergonhado. Deus nos ama tanto que quando a gente olha o nosso pecado, a gente fica com vergonha de fazer o que a gente faz com Deus através dos nossos pecados. O amor de Cristo nos constrange. E tem uma outra versão que eu gosto, que diz que o amor de Cristo nos motiva a amar o nosso próximo, nos motiva a devolver o nosso dízimo, a vir na igreja, a fazer atos de caridade, a cuidar dos nossos semelhantes, da nossa família. É o amor de Cristo que nos motiva, que nos constrange. Quando a gente olha para a cruz do Calvário, a gente vê que é impossível a gente se perder, porque Deus é especialista em salvar. Tem um texto de Ellen White que começa aqui, está no Desejado de Todas as Nações. E esse texto inspirado diz o seguinte: não é o temor do castigo, não é a esperança da recompensa eterna que leva os discípulos de Cristo a segui-lo. Olha que coisa, irmãos. Para você pensar por que você segue a Jesus. Eu tenho um sermão só sobre motivação, mas esse texto de Ellen White resume bem isso. Os seguidores, os discípulos de Jesus Cristo, não o seguem porque têm medo do castigo, do fogo eterno, que vai acontecer lá em Apocalipse capítulo 20, verso 8, 9, desceu o fogo do céu e os consumiu a todos, amém. Apocalipse é o destino final dos ímpios. Não é o medo do inferno, não é o medo do fogo eterno que vai vir para consumir os ímpios lá no final. Mas, por outro lado, também nós não seguimos a Jesus como discípulos porque a gente anseia demais o céu, porque o céu vai ter ruas de ouro, não vai ter morte, pranto, luto ou dor. Não. E na continuação, Ellen White diz o motivo pelo qual a gente segue, os discípulos seguem ao Mestre. Contemplam o incomparável amor do Salvador revelado em sua peregrinação na terra. Veja que Ellen White, ela não começa pela cruz do Calvário, mas ela começa dizendo que o amor de Cristo foi demonstrado por nós primeiro na encarnação, naquele bebê que nasceu lá em Belém. Jesus deixou o céu e se tornou um de nós. A encarnação é uma demonstração de amor, ser como um de nós e viver aqui como um de nós e depois morrer no nosso lar. Veja, sua peregrinação na terra, da manjedoura até a cruz do Calvário. E essa visão dele, do nosso Salvador, atrai, abranda e subjuga o coração. Olha os três verbos, né? Atrai, abranda e subjuga. E veja, o amor desperta na alma dos que o contemplam. Ouvem-lhe a voz e seguem-no. Irmãos, hoje eu queria que cada um de nós fizéssemos uma reflexão. Nós amamos ao nosso Deus de verdade. É este amor que a gente olha para a cruz do Calvário e olha para a nossa condição de pecadores e fala: Senhor, este amor está me constrangendo. Não é o desejo de ir para o céu, nem o medo do inferno,
mas é a cruz do Calvário, é a sua vida aqui na terra. É quando eu olho como o Senhor tratou aquela mulher que os homens queriam apedrejar, que aquela mulher sou eu e é você. Quando Jesus se agacha, escreve o pecado dos seus acusadores, eles vão embora, e o que ele diz para aquela mulher? Cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. É desta forma que Deus nos trata. E este amor nos constrange. Eu me lembro, irmãos, que em alguma ocasião da minha vida, eu, como você, sou pecador também. Não é porque eu sou pastor que eu sou melhor do que você. Mas, na verdade, a gente procura a consagração, a comunhão, a proximidade de Deus. E Deus ainda derrama sobre cada um de nós a sua graça. E um dia, irmãos, eu estava com uma dificuldade, tinha cometido um pecado, minha consciência estava pesada, estava com aquela angústia que você já deve ter sentido também. E eu recorri à Bíblia, que eu queria consolo, queria paz. E quando eu abri no Salmo 103, verso 10, me impactou. Porque o Salmo 103, verso 10 diz que Deus não nos trata como nós merecemos. Essa frase foi para mim o meu bálsamo. Porque, na verdade, como nós merecemos ser tratados? Nós merecemos, irmãos, é a cruz do Calvário, nós merecemos a morte eterna, mas Deus não nos trata conforme nós merecemos. Ele nos trata melhor, Ele nos trata com amor, Ele nos trata com paixão. Quando você tem lá a Sexta-feira Santa, que fala que é a Sexta-feira da Paixão de Cristo, essa paixão é o sofrimento de Cristo. A palavra paixão ali é o significado de sofrimento. Jesus sofreu no meu e no seu lugar. E é esse amor que nos constrange. Não é um texto maravilhoso, irmãos? Quando a gente contempla o incomparável amor do Salvador, revelado desde a manjedoura até a cruz do Calvário, esta visão nos atrai, abranda e subjuga o nosso coração. É o amor que desperta nas almas que o contemplam, é o amor a Jesus. O amor dele por nós. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, se você tiver a oportunidade de abrir na sua casa, um dos versos que mais me emociona, porque é exatamente isso que aconteceu. 1 João capítulo 4, verso 19. 1 João, lá no final da Bíblia, no capítulo 4, verso 19. O que está escrito lá? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus deu o primeiro passo, irmãos. Ele nos amou primeiro. O nosso amor é resposta. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas para mim a maior ilustração desse amor-resposta é o amor de um bebê pelo seu pai, pela sua mãe. Irmão, pense comigo, um bebê recém-nascido, ele ama o pai e a mãe dele? Não, ele não sabe o que é isso, irmão. Ele não sabe, ele não ama, pode ter certeza. Mas, um dia, quando ele cresce, quando ele entende, se torna um adolescente, um juvenil, um adolescente, um jovem, um adulto, e ele começa a ver tudo que o pai fez por ele quando ele era criança, quando ele era um bebê, e a gente entende muito isso quando a gente se torna pai, né? Porque quando a gente se torna pai, é a gente cuidando do Josué, do Jaéder, os meus 2 filhos, noites acordadas, ter que dar a Joyce mamar, né? Cuidar, limpar. A primeira coisa que vem na nossa mente, quem é pai e mãe sabe, nossa, eu fui assim para o meu pai e para a minha mãe. E aí a gente lembra como é importante o pai e a mãe cuidando da gente. Mas é um amor-resposta, porque o pai olha para um filho e o filho não tem nada a oferecer, mas ele ama a si mesmo. Ele ama porque é dele. Ele cuida. Dá um prazer tremendo pegar o seu filho no colo. É um amor inexplicável, o amor do pai e da mãe pelo seu filho. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. E nesta noite, eu quero te lembrar isso novamente. Ame ao Senhor Jesus. Ele te amou primeiro, ele me amou. O amor dele ainda permanece. Ele está em por mim e por você lá no céu. Eu me lembro, quero terminar com essa música maravilhosa que o Jader Santos escreveu. Eu quero
recitar essa letra contigo. Acho que eu vou cantar, mesmo a capela. E esse hino é a expressão que saiu lá do coração do pastor Jader Santos, quando ele olhava a cruz do Calvário, a manjedoura, toda essa cena que Ellen White falou, olhe para isso e sinta o amor de Deus por você. Se você souber, canta aí na sua casa também. Deixa eu tirar um tom aqui, porque o coro é bem alto, né? Mas esse cântico diz assim, né? Que amor é esse que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou, do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão. Oh, sim, eu sei que amor é esse, eu vou dizer. A quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador. Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem, sem contar o que passou. Que amor é esse que nos prometeu voltar, para dar a vida eterna a quem nele apenas crê. Que amor é esse que a própria vida deu, deixando a sua glória, vindo ao mundo para morrer. Eu acho que eu subi de tom, né? Então não vou conseguir cantar. Vou recitar agora. Ó, sim, eu sei que amor é esse, eu vou dizer. A quem quiser ouvir, levanto a minha voz ao céu. O amor que nunca hei de compreender é o amor que tudo pode. É o amor de Deus. Sim, eu quero conclamar a você, apelar ao seu coração. De repente, nessa jornada cristã, você se esqueceu um pouquinho do amor de Deus. Mas eu quero, nesta noite, lembrar novamente que o amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo que nos leva ao arrependimento. Você quer se entregar novamente a esse Deus? Você quer pedir perdão? Você quer se arrepender dos seus pecados? Você quer poder que vem do Espírito Santo para não pecar mais, para não ferir o coração desse Deus maravilhoso? Então eu quero orar com você. Nós vamos cantar o nosso cântico final desta noite. E depois desse cântico, a gente volta aqui e faz essa oração de consagração, de entrega, de pedir ao Senhor perdão e pedir a Ele ajuda para que o seu amor continue constrangendo o nosso coração.